Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi. Hoje eu estou aqui com o Marcos de Moura Oliveira, que é psicólogo, mestre em psicossomática pela Universidade de Ibirapuera e doutorando em educação pela Universidade Federal Fluminense. Também autor de A Língua da Ternura e A Língua da Paixão. Hoje nós vamos falar sobre o livro dele, recém-lançado pela editora Zagodoni, intitulado Sandor Ferenczi, precursor da psicossomática, que eu já ganhei aqui um exemplar com uma linda dedicatória dizendo que eu sou o melhor churrasqueiro que a psicanálise poderia ter, né? Realmente, talvez os veganos não fiquem muito felizes com isso, mas ele não especificou que tipo de churrasco é. Pode ser um churrasco vegano também, né? Com palmito, com vagem, com cebola e outras coisas também, por que não, né? Então, quero dar as boas-vindas ao Marcos, fico muito feliz que ele está aqui conosco novamente no canal. E vamos trocando figurinha aí, eu quero entender mais como é possível extrair uma psicossomática da obra de Sandor Ferenczi, né? Vamos lá, Marcos. Seja bem-vindo, meu caro. Perfeito. Muito obrigado, Daniel. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, uma questão que me tocou muito durante o meu percurso de mestrado, né? Nós tivemos uma disciplina que era a história da psicossomática. E a partir da história da psicossomática, a gente nota que o termo, né, ele passa a ser usado formalmente a partir do Franz Alexander, né, que funda a Escola de Psicossomática de Chicago, ali no mais ou menos nos anos 50, né? E a partir disso vem outros autores que abordam utilizando o termo psicossomática e tudo mais. Só que psicossoma vem, como eu acredito que a maioria das pessoas já saibam, né, de uma união entre aspectos psíquicos e corporais, somáticos. E todo estudioso da história da psicossomática remonta que a gente pode extrair a ideia de psicossomática desde Hipócrates, né? É uma ideia muito antiga, apesar do termo ser um pouco mais novo. E toda vez que eu ia ver alguma coisa sobre a história da psicossomática, se falava que o Ferenczi era um cara muito importante para a história da psicossomática, né? Então aí a gente tem um ponto. Segundo ponto é que dentro do campo psicanalítico dos contemporâneos de Freud, um dos caras que é muito reconhecido pelo trabalho em psicossomática é o Grodek, né? O Grodek, para quem não sabe, além de amigo íntimo do Ferenczi, inclusive nas trocas de cartas lá da galera, a gente percebe que o Ferenczi tinha muito mais intimidade com o Grodek do que com o Freud, né? Com o Freud ele tinha muito carinho, mas era aquela relação muito vertical. Com o Grodek ele tinha uma amizade mesmo. E o Grodek também foi o médico do Ferenczi, né? Cuidava da saúde dele. O Grodek, ele é mais resgatado em trabalhos de psicossomática. Muitas vezes os nossos contemporâneos, né, os pesquisadores atuais de psicossomática, resgatam o Grodek para falar dos erros que ele cometeu no diagnóstico em psicossomática. Entretanto, quando a gente vai pegar trabalhos atuais sobre psicossomática com referencial teórico, né, para interpretação, ou a gente tem as escolas de psicossomática mesmo, de Chicago, a outra escola psicanalítica do Cifnius, né, que é de Boston, a escola de Paris, do Pierre Marty, que se autodeclaram como escolas de psicossomática, ou no campo da psicanálise, a gente tem estudos de psicossomática baseados nas teorias de Lacan e Winnicott, né? Então, o Ferenczi ele é sempre citado como um cara, um precursor da psicossomática, um cara muito importante por conta do conteúdo dos textos dele, mas não tinha nenhum.
nenhum trabalho que fizesse essa justiça a ele, né? E aí eu fui lá nas obras completas do Ferenczi para tentar entender, porque de fato ele não faz uso do termo psicossomática. Então, para extrair uma psicossomática da obra dele, primeiro de tudo a gente tem que fazer uma síntese interpretativa, né? Sobre essa ideia de união entre corpo e psiquismo e tudo mais. A partir disso, na minha dissertação de mestrado, acho que vale lembrar que esse livro ele é uma ampliação da minha pesquisa de mestrado, ele traz mais conteúdo, inclusive com uma análise psicanalítica do movimento, né, que eu acho que é uma das contribuições mais interessantes, mas no campo da psicossomática, né, a gente tem três proposições para poder pensar a psicossomática em Ferenczi. A primeira é do sujeito psicanalítico como um sujeito utrárquico, né? O termo utraquismo, ele é pouco utilizado. O Ferenczi faz uso dele nos textos a influência de Freud sobre a medicina, no texto Matemática e no texto na introdução de Thalasson, o ensaio da genitalidade, né? E esse termo ele pega emprestado de uma corrente de cristãos do século V da Bavária que falavam que o fenômeno da Eucaristia era um fenômeno utrárquico, que quer dizer o quê? Hóstia e vinho, corpo e sangue de Cristo eram uma coisa só, mas eram duas coisas ao mesmo tempo. A ideia de um mistério da fé. Então, qual que é o nosso primeiro ponto? E isso é uma coisa que é ensinada também na história da psicossomática. Temos pensadores da psicossomática que são monistas, ou seja, vamos considerar o todo e analisar o todo, e os pensadores que são dualistas, vamos fragmentar e dividir as coisas e analisá-las separadas. No ultraquismo, a gente trabalha junto e separado ao mesmo tempo, né? Que ao mesmo tempo que pode ser um pouco confuso, como boa parte das coisas na obra do Ferenczi, também é muito aplicável, porque ora a gente precisa olhar o todo e ora a gente precisa separar, senão a gente não dá conta de analisar, né? Então, a primeira proposição para pensar psicossomática inferência é pensar um sujeito humano como um sujeito utraquista. A segunda proposição, ela tem a ver com uma postulação que o Ferenczi faz no texto O Desenvolvimento do Sentido de Realidade e Seus Estágios, que é um texto primoroso para todo mundo que estuda psicanálise, eu acho que é um texto fundamental, né? Naquela época, 1913, o Freud ele estava vindo de uma discussão para tentar identificar o problema de escolha da neurose. Ou seja, já se tinha clareza da histeria, da neurose obsessiva, das neuroses narcísicas que vieram a ser as nossas atuais psicoses agora, mas o Freud ele estava lá batendo cabeça tentando descobrir o porquê que um sujeito aderia a uma neurose e não a outra, né? Nesse texto do desenvolvimento do sentido de realidade, o Ferenczi faz uma análise da etapa pré-edípica, pré-formulação do sentido de realidade, né? Então já temos estudos ferencianos pré-edípicos mesmo na década de 1910. E a partir disso, ele fala que antes da gente ter o princípio de realidade que vai regular o princípio do prazer, né, que vai regular a nossa busca por satisfação da pulsão, a gente passa por quatro períodos de onipotência infantil. E a fixação em algum desses períodos pode determinar a escolha de uma neurose, né? Então, esses quatro períodos de forma bem sumária são o período de onipotência infantil absoluta, que é o estado intrauterino. E por que que é uma onipotência absoluta? Porque no útero não há desejo. Tudo é saciado antes que possa se sentir a falta. A falta não existe, né? O segundo período é o período por alucinação mágica, que a gente pode associar muito facilmente à ideia do narcisismo primário do Freud, de que a criança ela sente as faltas, ela sente as demandas do corpo, mas ela alucina a satisfação, né? Isso a gente vê em Freud, vê um pouco em Winnicott também, né? A ideia de que o ambiente sustenta
a saciedade da demanda e a criança, pela alucinação, acredita que é o próprio poder dela que está causando essa saciedade. Então, uma onipotência com o apoio da alucinação. O terceiro período é a onipotência com o auxílio de gestos mágicos. Então a criança já cresceu mais um pouquinho, ela percebeu que existe um entorno, um meio exterior, mas ela faz um gesto, por exemplo, a criança que faz o gesto da mão para a mamadeira, né? Ela não tem o raciocínio de que um outro sujeito, um ser adulto, chega, pega a mamadeira e coloca na mão dela. Ela faz, segundo Ferenczi, ela faz o gesto e ela entende que magicamente ela recebe o objeto de satisfação do seu desejo. Então, uma onipotência baseada nesses gestos. E, por último, a onipotência baseada em pensamentos e palavras mágicos, que é quando a criança começa a aprender a linguagem simbólica, o idioma, e a partir de balbuciar as palavras, ela tem o seu desejo saciado também por suporte do meio. Ferenczi vai falar que no período de pensamentos e palavras mágicos, se a gente tem uma fixação nesse período, a gente desenvolve uma neurose obsessiva. Se a gente tem uma fixação nos gestos mágicos, a gente tem uma neurose histérica, né? É o corpo do histérico gesticulando para poder ter a saciedade do desejo, né? E a partir do atravessamento disso, se a criança se perde entre os estágios de onipotência infantil e a entrada no princípio de realidade, se ela se fixa numa falha nessa transição, ela pode desenvolver as psicoses. Então, a segunda proposição é de que os modos de onipotência infantil podem favorecer o entendimento de uma psicossomática, partindo da ideia de que o campo da psicossomática não é o campo da histeria. Apesar da histeria também ter afetação do corpo, né, ela é uma afetação simbólica, ela é uma afetação que se dirige ao outro, que na interpretação da clínica psicanalítica a gente consegue fazer ela cessar e que ela tem a ver com o não atender de um desejo, né, que vem do outro. Os pacientes psicossomáticos, pacientes com afecções como, por exemplo, alopécia, doença de lúpus, alguns tipos de gastrite nervosa, a gente nota na clínica que não tem um endereçamento ao outro dessas afecções do corpo, né? Uma afecção psicossomática, ela é, por natureza, uma afecção narcísica, não transferencial, né? Porém, a gente tem outros modos de onipotência infantil para poderem ser explorados, né? E aí vem a terceira proposição para pensar essa psicossomática inferência, que é a associação com a onipotência infantil absoluta. Por quê? Um paciente psicossomático é um paciente que não produz desejo, que não apresenta desejo no setting, que raramente produz demanda, em que o discurso é muito vago, né? Isso a gente pode confirmar a partir dos nossos pacientes ou a partir da leitura de diversos casos clínicos que existem. O paciente psicossomático é um paciente esvaziado, ele não tem esse endereçamento, né? A questão dele, ao mesmo tempo que é muito narcísica, ela também é uma questão que se esgota em si. Não é o narcisismo de sustentação própria, é um narcisismo vago em termos de associação, né? Que condiz com uma satisfação absoluta. Não tem espaço para falta. E o segundo ponto, que é bem interessante, que a gente pode ver inferência também, é que nesse período de onipotência absoluta, é o período onde o feto ele tem o poder, ele adquire o poder de criar tecidos, né? O que a gente percebe nas afecções psicossomáticas, a lesão real de tecidos ou a criação de tecidos acontece, apesar de não ter uma causa orgânica, né? Então, a gente pensa a psicossomática ferenciana a partir desse tipo específico de onipotência, que é a onipotência infantil absoluta. Muito interessante, Marcos. Realmente é bastante amplo e complexo, né, do ponto de vista teórico. E eu estava me perguntando aqui, né, a pergunta que não quer calar.
Conferência, vamos mais longe ou mais perto, né? Porque você coloca que Sandor Ferenczi seria um precursor da psicossomática, ou seja, ele é anterior à escola de Paris, de Chicago, né? E então ele está antevendo no pensamento dele, embora ele mesmo não usasse essa terminologia, né, psicossomática, ele está Uhum. antevendo um movimento aí teórico clínico, né? Sim. Qual Bom, seria o diferencial ou a semelhança que ele tem aí com autores posteriores, como você mesmo citou, o Winnicott, talvez até o Lacan e essas escolas, assim? tá, vamos lá. Conferem-se. Eu percebo que a gente consegue dar nome, a gente consegue teorizar certos manejos na clínica psicossomática que já acontecem, mas que, pelo menos a meu ver, com o percurso que eu tive dentro do campo da psicossomática, eles são difíceis de teorizar com outros autores, né? Ah, vamos mais longe ou mais perto. Ele é um precursor porque cronologicamente ele veio antes. Mas aí eu penso, me veio muito você falando uma passagem do Foucault, né, em que ele fala que no campo das objetividades, por exemplo, as ciências exatas, a engenharia, a física, se hoje, com todo o conhecimento de física que a gente descobrisse um novo escrito do Newton, que nunca foi revelado, ele alteraria o que a gente tem de avanço no campo da física? Não, porque é exato. Mas no campo das discursividades, das ciências humanas, toda vez que a gente descobre algo que ainda não se tinha conhecimento do que está no passado, todo o futuro muda, né? A gente pode ver o alvoroço que a gente tem quando todas as vezes que foram descobertos novos escritos do Freud, por exemplo, né? Muda muita coisa. Então, toda vez que a gente faz esse movimento de retorno, e daí a gente tem o famoso retorno a Freud, de Lacan, né? A gente tem no, no momento atual, vários pesquisadores retornando aos seus teóricos, a gente tem alterações, né? E essas alterações que a gente tem conferem-se, para mim, no campo da psicossomática, traz uma contribuição muito valiosa de que ele sai daquela ideia que é traduzida em várias teorias diferentes de que aquilo que é psicossomático é meramente aquilo que o sujeito não consegue falar, né? Que são derivações das palavras do Freud. Se a boca não fala, falam as pontas dos dedos, né? A maior parte dos pensamentos e teorias em psicossomática é um refinamento dessa ideia. É uma falha da mentalização do sujeito que faz com que o corpo adoeça, né? Isso a gente vê com vários linguajares diferentes dentro dos teóricos. E a psicossomática é isso. Mas a questão é, aonde saber que o sujeito está adoecendo de uma coisa que ele não fala, nos leva, né? A gente sabe que é isso, mas e aí? Até onde a gente avança? Conferem-se, a gente avança, né, como eu disse no começo, para compreensão de um manejo de pacientes psicossomáticos que a gente percebe na prática, mas que é difícil de teorizar, de que para tratar esses pacientes, a gente tem que encontrar, rebolar lá com eles na relação transferencial e encontrar alguma forma de colocar eles no discurso analítico, de suscitar desejo, de suscitar falta, para que eles possam entrar em análise, né? Apesar das doenças psicossomáticas poderem assumir um caráter muito grave, dependendo do contexto, a verdade é que quando o sujeito entra em análise, quando ele passa a ter esse movimento faltante, esse espaço, essa quebra na onipotência infantil absoluta, os fenômenos psicossomáticos começam a cessar, né? Então a gente percebe que nesse avanço da onipotência, né, de fazer cortes, de criar desejos, de fazer com que o sujeito nasça, de que ele saia do cordão umbilical da satisfação autoerótica do fenômeno psicossomático enquanto o seu sintoma, a gente tem um avanço que vai além de tipo, você está adoecendo, você está com
com essa determinada ficção porque você não está falando. Ok, ele não está falando, mas a gente vai tirar palavras de onde para poderem ser faladas? Né? Eu penso que o Ferenc ele traz essa contribuição do caminho de onde essas palavras têm que vir para a gente poder avançar na análise de pacientes psicossomáticos. E elas viriam da onde? Se então Elas ausente. viriam da quebra dessa onipotência infantil absoluta, né? E isso aparece na singularidade do manejo do analista, dependendo da sua orientação, né? Os lacanianos, geralmente, embora eu tenha muita dificuldade em aceitar bem a teorização que os lacanianos fazem da psicossomática, o manejo deles funciona geralmente muito bem. Por quê? Porque eles operam no corte. E no corte do gozo, eles começam a criar furos, né? Outra questão interessante, se a gente for por um lado de manejo mais winnicottiano, né, que são os dois manejos em psicanálise que mais se articulam a casos clínicos em psicossomática, é a ideia de proporcionar o holding o suficientemente bom, né? Dar o espaço para as faltas, mas sempre com acolhimento, em direção ao rumo à independência. E aí tem um caso que eu li na revista do Instituto SEDES, né, na revista Trama. Eu não vou me recordar o título do caso agora. Se você quiser, depois eu posso pesquisar e a gente coloca na descrição do vídeo. Mas um caso muito interessante que era o caso do menino Antônio, né, que eles atenderam lá na clínica do SEDES, que era um menino que tinha refluxo, tinha algumas questões gástricas e era um menino extremamente esvaziado no seu discurso. E a partir do acolhimento transferencial, no modelo winnicottiano, o menino se identificou com a equipe dos médicos e os fenômenos psicossomáticos dele começaram a cessar quando ele criou o sonho de tornar-se psicólogo. Né? Então, são caminhos possíveis. A gente pode caminhar pelo corte, a gente pode caminhar pelo holding, a gente pode caminhar promovendo a identificação do paciente com algo. O fato é tirar ele dessa inércia antes de pensar em interpretar o fenômeno psicossomático como se fosse um sintoma histérico, tirá-lo da inércia para que as palavras surjam. A partir das palavras surgindo, a partir de ter conteúdo, a gente pensa na organização desse conteúdo. Né? Então, o cessar de um fenômeno psicossomático, na verdade, não se aproxima nem um pouco do fim de análise. Ele marca o começo de um percurso em análise. Interessante, Marcos, legal. E existem vinhetas clínicas ferencianas em relação a manejo de situações psicossomáticas, ou isso que você está trazendo é uma reconstrução teórico-clínica a partir do nosso momento atual da psicanálise? A minha proposta até agora é uma reconstrução teórico-clínica, né? Da pesquisa que eu fiz, que foi bem ampla, eu não encontrei nenhum caso clínico que fosse manejado na teoria do Ferenczi. Pelo menos até o momento aí, final de 2022, que foi quando eu defendi, né? Então, acredito que essas vinhetas clínicas precisam vir para a gente poder comprovar as teorias propostas, né? Inclusive, continuo aplicando esse tipo de manejo na minha clínica, talvez em um projeto futuro. Agora que eu entrei para o campo da educação, eu estou um pouco afastado, né, dessa teorização clínica, mas talvez no futuro eu possa retomar isso ou que outros colegas retomem também, que acho que vai ser muito bacana. Legal, é porque o que eu percebo na psicanálise é que às vezes você tem um teórico que ele tem uma linguagem própria, os seus conceitos, a sua forma de construção de ideias, só que isso pode ser dito em outras palavras com outros autores, ou seja, Sim, que essa pessoa está dizendo não é propriamente algo tão inédito, né? Senão que apenas a retórica é um tanto diferente, né? sim. E o manejo, ele nem sempre está atrelado a uma teoria, ou seja, não há uma continuidade clara, muitas vezes, entre a teoria de adesão do analista e o seu manejo.
muitas vezes sim, é algo que os analistas perseguem, mas por vezes, digamos, as fronteiras elas se confundem um tanto, né? Eu acho que no dia a dia, quando você está ali com cada paciente na sua singularidade, a teoria ela vai aparecer de uma maneira espontânea, até inconsciente em você fundamentalmente, né? Então, o que eu percebo é que muitas vezes, digamos, quando se diz, por exemplo, uma psicossomática ferenciana, winnicottiana, da Escola de Paris, são às vezes diferentes formas de se referir aos mesmos desafios clínicos, né, Marcos? O que que você acha disso? Então, eu concordo com você no campo psicanalítico, né? Mas o campo da psicossomática, ele traz um probleminha a mais, uma complicação a mais, que, assim, eu não poderia ser arrogante o suficiente de dizer que a teoria do Ferenczi, por conta de eu ter trabalhado com ela, que ela é a certa. Mas ele traz uma complicação a mais, para além dessa questão manejo versus teoria, de que ele é um campo muito incerto, né? A verdade é que ele nasce primeiro na medicina, né? O Franz Alexander, que inclusive foi um analisando do Ferenczi, né? Ele é um húngaro radicado em Chicago. Ele traz essa ideia a partir de uma medicina psicossomática, onde surge a primeira escola de psicossomática. Mas assim, usando palavras bem claras, Dani, o campo da psicossomática, ele se assemelha muito à ideia, por exemplo, das viroses no campo da clínica geral da medicina, né? Tanto é que, assim, tem duas autoras que eu trouxe para minha dissertação de mestrado, eu não me recordo o primeiro nome delas, mas são Gaudí e Campos, né? Que elas trazem uma definição que eu acho fantástica para a psicossomática. A psicossomática hoje trata-se de um diagnóstico por exclusão. Então, não é orgânico, não é psíquico, não é histérico, não é mais nada daquilo que a gente tem um domínio maior, mais fechado para manejar, é psicossomático. Então, essa questão do manejo por uma via que parece meio de improviso, ela é real, porque nós estamos falando de um campo onde certas coisas que não têm explicação foram relegadas, mas nada nos garante que esse campo ele seja composto de várias questões diferentes, né? Então, com base nos casos clínicos publicados que eu estudei, e na revisão da obra do Ferenczi, eu acredito na proposta de um caminho que pode lançar luz, sim, nesse campo da psicossomática, mas nós não temos garantia, por exemplo, que diferentes afecções psicossomáticas, na verdade, precisem ser manejadas de formas diferentes também, né? É um campo que ainda necessita de muita pesquisa. E a verdade é que é, tem muitas complicações por uma falta de avanços nos dispositivos. Então, por exemplo, a gente tem todo esse percurso na história da psicossomática que é bastante bacana, né? Freud, Ferenczi com Grode, que daí vem o Franz Alexander e cria o termo independente, aí vem Pierre Marty, o Dejoux, o Sifnius, né? São avanços, independente de concordar ou não com a construção teórica, são avanços, mas quando a gente pega as pesquisas em psicossomática aqui no Brasil, entre os anos 2000 e 2015, 2017, mais ou menos, pouco se produz de novo. A gente pega trabalhos de revisão bibliográfica e eles são, em sua grande maioria, roteiros históricos recheados de apudes, recheados de citações, para dizer que no percurso histórico da psicossomática nós tivemos os avanços que foram dados até lá, né? Agora, nesses últimos anos, houve aí uns avanços bacanas, né? Eu sei que tem uma parceria, se eu não me engano, de um laboratório da Unifesp com o Fórum do Campo Lacaniano, que eles fizeram um trabalho no Instituto da Pele,
foram apresentadas umas pesquisas com algumas propostas novas. O departamento de psicossomática do SEDES também está apresentando propostas novas, mas são construções muito recentes, dos últimos anos para cá mesmo, né? Então, por conta de ser um campo ainda com fragilidade de base teórica, é meio complicado da gente dizer que é uma questão só de traduzir uma ideia com outras palavras, porque as ideias que foram dadas até agora são insuficientes. O que eu tenho percebido é que essa ideia do sonho, a ideia de um propósito, isso tudo tem um caráter curativo. Me parece que é mais ou menos consenso entre os Sim. psicanalistas, né? A capacidade de sonho, de propósito, né? Onde pode-se contar com alguém, consigo mesmo, sobretudo, de uma maneira afetiva, né? Mas também com o outro, aí o analista, e você comentou da equipe, que pode ser uma espécie de suporte, né? De fazer um holding, né? Uma Uhum. assistência, talvez, a algo que tá escapando, a uma hemorragia, né? Que escapa ao simbólico, talvez, né? Então, os manejos transferenciais, que a gente diria aí de relação terapêutica também é muito importante, né? Que são cenários de desamparo agudo, né? Pelo que você está comentando, né? Sim, sim. Ao que tudo indica, né, a leitura que a gente pode fazer hoje com os avanços que temos, os fenômenos psicossomáticos, eles são uma manifestação de desamparo agudo, né? São uma manifestação singular, mas por se tratar de uma organização psíquica que é comum a outros quadros, é natural que o manejo que funciona para outros quadros também possa auxiliar, né? O problema é que muitas vezes a gente foca demais no adoecimento e de menos no todo. Por isso, a necessidade desse estudo ultrárquico. A gente precisa fazer um manejo monista, mas também sem perder as singularidades do adoecimento, mas sem dar excessiva importância para elas, né? É um limiar tênue ali. E isso a gente só vê com Ferenczi. Isso eu ia dizer, ia retomar esse termo ultrárquico, né? Porque parece uma mistura de hierárquico com ultraje a rigor, né? Fica ultrárquico. Maravilhoso. Que é você poder ter uma visão holística, né? Quer dizer, do todo, mas ao mesmo tempo cuidar das partes, né? Assim, Sim, porque tudo está conectado, né? De alguma forma, e realmente uma das estratégias clínicas, não só na psicossomática, é poder não dar tanta relevância ou ênfase àquele sintoma mais gritante, né? Então, por exemplo, na obesidade e na compulsão alimentar se usa muitas vezes como uma estratégia você não ficar obsessivamente controlando o peso da pessoa, vamos falar sobre comida. Não, você trata a angústia que desencadeia, né, vamos dizer assim, a compulsão e, consequentemente, um quadro de obesidade. Então, talvez na psicossomática, né, pelo que eu tenho acompanhado, funcione assim, né? Ou seja, a pessoa vai encontrando um estado de cura, de equilíbrio, e, consequentemente, esses sintomas eles vão cessando, né? Do que perfeito. abordar diretamente o problema, né, em si. Uhum. Tem uma passagem do Ferenczi que me veio agora você falando, né? Eu não trago ela no livro porque o livro ele é uma construção teórica, né? É a proposta teórica para a gente poder ter um olhar sobre esses casos clínicos, sobre o ser humano e a partir disso podermos aplicar e desenvolver. Seria algo mais voltado para o manejo, mas em que ele fala lá em determinado momento, né, que a psicanálise ela estava até então se ocupando demais das lentes ampliadoras. Né? O que quer dizer? A gente pegava o sujeito e a gente ampliava o nosso olhar para o sintoma para poder olhar ele de forma muito clara e esmiuçada.
mas que a gente teria muito a ganhar usando também as lentes redutoras, que são aquelas que nos afastam para a gente poder ver o todo, né? É uma questão natural do ser humano, e os psicanalistas não se excluem disso, a questão da economia de energia, né, de pulsão, ou seja lá como a gente quiser chamar, né, Dani? Então, se eu tenho um método de escrito que eu acredito que ele funciona e eu posso repetir ele eternamente, eu vou economizar energia com isso, porque eu não vou experimentar nada novo. Mas a verdade é que o trabalho do analista nessa clínica psicossomática que a gente está falando, ou na clínica da obesidade que você citou, ou em tantas outras, ele vem não de sustentar uma posição única, de onde ele vai ver as coisas todas do mesmo ângulo, mas de se movimentar para poder usar os ângulos de vista que são necessários a cada ponto, né? Isso a nossa experiência cotidiana nos ensina, e a maioria dos analistas ortodoxos que ainda se apegam à sustentação desse lugar de poder e que o paciente tem que se esforçar para trazer o conteúdo de uma forma que seja observável por aquela lente, isso aí está caindo, né? Quer dizer, clínica psicossomática, ainda mais pensada desde Ferenczi, tem tudo a ver com a elasticidade da técnica, né? Sim, sim. Elasticidade da técnica, né? E outro termo que tem me tocado bastante na clínica, que vem da Alice Balint, né? A primeira esposa do Michael e também uma das alunas mais ilustres do Ferenczi, elasticidade do recalque. Né? Porque a gente tem que construir sujeitos, isso falando como analistas, como pais, como mães, como educadores, como nós, como sujeitos de nós mesmos, né? Nós temos que nos construir e construir sujeitos para o convívio social. Não existe convívio social sem recalque. Mas de que forma esse recalque tem que ser colocado? Tem que ser na base da imposição, desse lugar de poder, de você tem que se apresentar segundo as minhas normas? Ou ele talvez possa ser mais elástico também, né? A elasticidade do recalque, a Alice Balint traz para a gente em 1931. E a gente vê agora em 2024, mais do que nunca, né, as pessoas que ocupam um lugar hierárquico de alguns degraus acima, precisando se nutrir dessa noção que é tão importante, né? Muito bem, Marcos. Legal, acho que é uma mensagem aí de incentivo e luz, né? Para quem está querendo se debruçar na obra do Ferenczi, mas também querendo desenvolver ferramentas clínicas de qualidade na psicanálise com pacientes psicossomáticos e além, né? Com certeza. E assim, a gente não constrói uma clínica só com Ferenczi, assim como a gente não constrói uma clínica lendo e santificando nenhum autor único, Legal. né? Mas são contribuições que, por serem menos conhecidas, eu acho que elas merecem um holofote especial. Mas acho que vale a pena salientar isso também, né? De que o Ferenczi ele é mais uma das contribuições que a gente pode trazer para as nossas clínicas. Perfeito. É a ideia de uma psicanálise plural com leituras transversais, né? Fora de uma Sim, lógica totêmica de reverência, né? Então, é legal porque você é um ferenciano, mas não é um ferenciano, você é um psicanalista que lê de muitas coisas e quando alguma coisa te chama a atenção e você pensa numa articulação legal, você traz, escreve um texto, né? Publica um livro, que é um tanto do espírito aqui do canal, né? Que normalmente a gente procura fazer também. Bom, você tem alguma recomendação para dar para o público, em relação a estudos de psicossomática, textos que você gostaria de indicar? Fora o seu sobre livro, evidentemente, psicossoma. né? Sim, claro. Bom, eu mencionei um trabalho que estava sendo feito no Instituto da Pele, né? Deixa eu ver se eu acho o livro aqui, ah, que eu achei muito bacana. Esse livro, A Pele como Litoral, Sim. né? Ele foi coordenado pelo Christian Dunker, pela Heloísa Ramires e a Tatiana Sadi. É um livro que parte de teorias e casos clínicos que foram atendidos nesse projeto. Para quem quer estudar psicossomática, eu penso que ele é fundamental, porque além dele trazer noções da teoria lacaniana
sobre a psicossomática traz também reconstruções dessa teoria, né? Porque Lacan ele não falou, não se debruçou muito profundamente sobre fenômenos psicossomáticos. Lá na década de 70, ele falou que os fenômenos somáticos, psicossomáticos eram como uma escrita hieroglífica, né? E até então, os pós-lacanianos que vinham estudando a psicossomática a partir de Lacan partiam sempre de uma ruminação dessa fala, né? Que é uma escrita hieroglífica, ou seja, uma escrita que não se inscreve simbolicamente. E eu vejo nesse trabalho do Christian, da Heloísa e da Tatiana uma renovação, né? Um avanço dentro da teoria lacaniana para pensar esses fenômenos. Recomendo também os trabalhos em geral, sem qualquer ordem específica, mas da revista Trama, do Instituto SEDES, que é a revista do Departamento de Psicossomática. Eles trazem casos clínicos, trazem muitas questões interessantes para pensar a psicossomática também. Né? Acho que são dois caminhos aí muito atuais e que estão avançando, que são bacanas para a gente poder estudar a psicossomática de uma forma mais possível, que não seja só a ruminação teórica do mesmo. Muito bem, nós temos inclusive um vídeo recente aqui no canal com o pessoal do Departamento de Psicossomática do SED, estava a Aline Gurfinkel, o Rubens Olich, né? Nós tivemos um vídeo com eles aí recentemente, onde a gente falou aí da dificuldade dessa clínica. Eles, no caso, são mais referenciados pela Escola de Paris, né? Uhum. O Pierre Marty, o M.D. Uzan, né? Mas não negam que possam haver outras contribuições, né? A gente às vezes faz algumas escolhas, né? Também não dá necessariamente para juntar todos os autores, né? A gente vai lendo e absorve o que dá, né? O que for necessário. Perfeito. E assim, eu penso que talvez, como você disse, né, de poder falar as coisas em outra linguagem, o maior problema não são os autores de base que são insuficientes para falar da psicossomática, mas é o movimento de sacralização, de só repetir o mesmo discurso desses autores de base sem avanços. Nada impede de pegar uma teoria, por exemplo, do Pierre Marty, como eles fazem muito bem, e propor avanços a ela, né? O problema é ficar repetindo o ponto até onde o Marty chegou. Ele chegou até onde ele conseguiu, dentro do tempo que ele viveu, dentro dos recursos que a época permitia, né? E se a gente não for além, não adianta. Muito bem. Então, Marcos, quero agradecer novamente a tua presença aqui no canal e que em breve possamos gravar aí sobre novos livros, novos temas, novos autores, né? Com certeza. Muito obrigado, Dani, pelo convite. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Obrigado pela presença, pessoal, e fiquem à vontade aí para nos escrever, gaiatapsi23@gmail.com. Nós temos várias playlists, várias linhas aqui de entrevistas no canal. Fiquem à vontade aí para pesquisar, navegar à vontade. E quem quiser fazer perguntas e comentários, o chat está aberto, a gente vai ter o maior prazer em responder. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.